Eu sou Francisco de Paula Araújo, mais conhecido pela maioria das pessoas como Chico de Paula, né? Eu sou bibliotecário formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, desde 2009, né? Desde 2009, eu também sou concursado, bibliotecário concursado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Na UFRJ, depois de uma passagem, né, de 4 anos pela Biblioteca de Obras Raras do Centro de Tecnologia, eu passei, a partir de 2013, a me dedicar à atividade, né, de bibliotecário-chefe da Biblioteca do Centro de Tecnologia desta universidade. Portanto, exercendo um cargo de gerência, né, que é um cargo para o qual nós, bibliotecários, muitas vezes somos desafiados, sem que para isso tenhamos muitas vezes tido a oportunidade de nos preparar. Como chefe da biblioteca, né, do Centro de Tecnologia da UFRJ, obviamente que eu gerencio pessoas, né, espaço, produtos e serviços da biblioteca, é um grande desafio por se tratar de uma grande biblioteca, na verdade, a segunda maior biblioteca da maior universidade federal do país, né? Além de ser bibliotecário, né, como eu já relatei, eu também sou advogado, né, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, eu atuo na área trabalhista, advogo na área trabalhista, né, no momento em que, enfim, o tempo me permite, né, mas advogo. Também sou mestre em políticas públicas e doutor em comunicação, né? O que é em comum, né, nessas práticas e na pesquisa que eu desenvolvo nessas outras formações, digamos assim, é a questão dos direitos humanos, que é um tema que eu aprecio não só como um pesquisador, mas aprecio e atuo, né, enquanto militante. Então, é um tema que abriu bastante, né, a minhas perspectivas enquanto pesquisador e certamente contribuiu muitíssimo para a minha formação enquanto bibliotecário, né? Eu sou editor, né, há 10 anos de um projeto chamado Bibliocultura Informacional, que é um site e uma revista, né, na área das temáticas de livro, leitura e bibliotecas. Também uma editora chamada Agência Biblio, que publica livros, né, relacionados às temáticas que envolvem livro, leitura, bibliotecas, biblioteconomia e temas correlatos. O auge do profissional, independentemente da área que ele atua, é quando ele percebe que ele foi útil, né, para aquela pessoa para a qual ele estava prestando o serviço. Eu tenho um caso que eu sempre conto nos lugares onde eu passo, né? Eu era estagiário na biblioteca do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que inclusive me influenciou, né, depois a cursar Direito, e nessa época, já no finalzinho do expediente, né, o telefone tocou, eu estava sozinho nesse dia na biblioteca, e era um promotor do estado de Minas Gerais, né, que solicitava uma pesquisa de um determinado artigo com uma certa urgência, né? Só que lá na biblioteca do Ministério Público, como nós não fazíamos indexação de artigo por artigo, né? Obviamente que eu utilizei os recursos que eu tinha já como estudante de biblioteconomia para descobrir que esse artigo se encontrava em um periódico da biblioteca onde eu trabalhava, embora não estivesse indexado apenas o título e o número da revista. E aí eu peguei esse artigo, escaneei, enviei para esse promotor do estado de Minas Gerais. Logo em seguida, ele me retornou muito agradecido, né, dizendo que eu havia salvo a vida dele, né, a pesquisa que ele estava realizando, e ele se dizia tão feliz que me disse que quando eu fosse a Minas Gerais, que eu o procurasse, né, porque ele queria me agradecer pessoalmente. Se eu pudesse subscrever, né, um sonho que eu tenho como bibliotecário, né, é poder cada vez mais aproveitar os conhecimentos, né, que a formação como bibliotecário me proporcionou, né,
e continua, obviamente, me proporcionando ainda, porque a gente continua numa formação constante, né? É aproveitar essa formação e cada vez mais me tornar um editor melhor, né? O mercado editorial, enfim, o setor editorial como um todo, é um setor que eu acho que os bibliotecários ainda se dedicam muito pouco, né? Eu acho que as universidades deveriam se dedicar a formar mais os profissionais, a ter mais disciplinas nas suas grades, né, em relação a essa temática, proporcionando essa formação. Mas o pouco que eu consegui ter na época de estudante da graduação, isso me proporcionou conhecimentos que são muito bons e muito valiosos para a minha atuação enquanto editor, e eu gostaria que essa formação continuasse cada vez mais contribuindo para a minha atuação como editor e contribuísse a longo prazo. Eu acho que esse é o principal sonho que eu tenho em relação à minha formação de bibliotecário e a minha atuação enquanto bibliotecário barra editor. Olha, eu não diria, né, eu não ousaria dizer que a minha formação como bibliotecário é capaz de mudar o mundo, né, mas eu lembro, inclusive, de uma frase muito conhecida, né, do Mário Quintana, né, poeta gaúcho, que diz que os livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, os livros só mudam as pessoas, né, eu acho que a biblioteconomia tem um potencial, se bem trabalhada, né, de mudar a vida de muitas pessoas, né? E se mudar a vida das pessoas, essas pessoas podem vir a mudar o mundo. Se a biblioteconomia não é capaz de mudar o mundo, pelo menos o meu mundo, a biblioteconomia mudou bastante e mudou para melhor.